Fala pessoal, vamos para mais uma aula e essa aula pode ficar tranquilo porque é uma aula para ser mais divertida. A gente vai falar de um assunto hoje que é um assunto que, de maneira geral, assim, você não usa tanto nos projetos, mas quando você usa em um projeto, é sinal de que aquele projeto tem uma alta qualidade, tem um alto nível de refinamento, que são animações. Animações é uma propriedade de CSS que pouca gente conhece, tá? Pouca gente utiliza, porque é considerado ali supérfluo, é considerado algo de menor importância, né? As empresas normalmente dão prioridade para a parte funcional, né? Para a funcionalidade de um projeto, mas animações elas permitem, né? Que você crie aplicações com movimento, aplicações que levam para o usuário final uma experiência mais rica, uma experiência mais agradável de utilização da aplicação, tá? Então, essa aqui é uma aula mais para você dar aquela relaxada, dar aquela respirada. Eu sei que muita gente ficou sonhando com CSS aí na última semana, então essa aula é aquela aula para você depois mostrar para os amigos, mostrar para a família quais são as mágicas que você consegue fazer com código. Porque a animação é aquilo que impressiona todo mundo, né? Todo mundo fica impressionado quando vê uma animação feita com algumas poucas linhas de código. Então hoje é para você relaxar, para você curtir e entender como funcionam os conceitos de animação dentro do CSS. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que uma animação nada mais é do que uma transição. E uma transição, né, uma animação, ela tem algumas características, né, na sua estrutura. O que define uma animação? Eu tenho uma situação atual, eu tenho um gatilho, eu tenho uma nova situação e eu tenho uma transição. Tentando explicar isso de forma visual. A minha situação atual aqui, eu tenho um quadrado branco com esta altura, com esta largura. Essa é a minha situação atual. Do outro lado, eu tenho o que eu espero como situação final, que é um quadrado mais alto, mais largo e rosa, e em outra posição da tela. Então, essa é a minha situação inicial, essa é a minha situação final. Para eu sair daqui e chegar aqui, eu preciso de uma transição. Eu preciso utilizar uma transição. E essa transição é iniciada, é startada por um gatilho. E aí a importância, novamente, do domínio, do conhecimento do inglês, porque se você for pesquisar na internet sobre gatilho, você não vai encontrar nada. Mas se você procurar sobre triggers, que aí é gatilho em inglês, você vai encontrar muita coisa. Então, se você procurar lá no Google CSS Animation Triggers, você vai encontrar. Se você procurar gatilho de CSS, talvez você não encontre. Então, vamos dar uma olhada já direto num exemplo prático, tá? Situação inicial, 1, 2, 3 quadradinhos, os três do mesmo tamanho. Situação final, esse primeiro quadradinho aumenta de tamanho, tá? Ele aumenta de tamanho. Vamos dar uma olhadinha no código, como a gente faz para chegar nesse exemplo? Deixa eu inverter aqui. Eu tenho alguns exemplos prontos aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Aqui, ó.
animações.css. Então, vamos lá, só para eu explicar para você aqui. Mesmo o arquivo que a gente utilizou lá no Flexbox, então eu tenho aqui a minha section, o meu container, né? Que tem 3 pequenos containers dentro. Coloquei um ID para cada um, notícia 1, notícia 2, notícia 3, para eu poder manipular especificamente aquele elemento. Então, o ID, né, dentro do CSS é interessante quando você quer manipular um elemento específico e não um grupo de elementos, não elementos que sejam iguais, e para isso você utilizaria a class, né? O ID é quando eu quero manipular um único elemento. Então eu quero manipular aqui o notícia 1 e vamos dar uma olhada aqui o que eu coloquei no notícia 1. Ele é uma div, né, que está dentro do linha 1. Essa div no linha 1, ela tem 200 pixels, tá? Ela tem 200 pixels. Eu tenho que eu quero aumentar ela para 300. Então lembra do que eu mostrei para vocês? Situação atual e situação final. Minha situação inicial, 200 pixels. Minha situação final, 300 pixels. Então voltando lá no código, 200 pixels minha situação inicial e eu quero que ela vá para 300 pixels. Quem é o meu gatilho? Quem é a minha trigger? O hover. O hover. O que quer dizer hover? Hover é ao passar o mouse em cima do elemento. Isso é o hover. Toda vez que eu paro o cursor em cima de um elemento, eu estou hover. Eu estou sobre este elemento, tá? Então, essa é a trigger, esse é o gatilho. A animação começa quando o mouse estiver em cima do notícia 1. E como vai ser a transição? Bom, ela vai mexer no tamanho por 2 segundos. Em 2 segundos, ela vai sair do 200 e vai passar ao 300. Vamos dar uma olhada lá no navegador? Vou abrir esse arquivo, localhost, animações, hover, tirei o hover, hover, tirei o hover. Então eu tenho no 2 e no 3 nenhum comportamento configurado. No 1 eu configurei que no hover é para ele aumentar de tamanho em 2 segundos. Vamos brincar um pouquinho no código? Posso dizer que eu quero que o segundo box aumente para 300, mas ele aumente em 4 segundos quando eu fizer o hover, e não em 2 segundos. E quero que o terceiro box ele aumente em 6 segundos e não em 4. Vamos dar uma olhadinha no comportamento lá no navegador. Atualizei. 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos. A animação é exatamente a mesma, mas o timing está diferente. Se eu quiser, por exemplo, que todas elas tenham o mesmo tempo, eu vou mexer aqui 2 segundos. E aí eu vou ter o mesmo comportamento para as 3. Bom, a gente já viu o código. Já expliquei para você aqui, ó. Hover é o nosso gatilho, que é a mesma coisa que trigger. Ao passar o mouse em cima, ele aplica este
CSS. E eu poderia, por exemplo, vou voltar lá no código para a gente brincar um pouquinho mais. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia dizer que no hover o background color muda de cor. Vamos colocar no 3 aqui, yellow, e vamos colocar lá também no 1 outra cor, background color yellow green. Vamos ver o resultado? Opa, o 3 não mudou, hein? O que aconteceu com o 3? Notícia 3, background color yellow. Ah, porque eu pus na animação, não é na animação, é no hover. Aqui, ó, hover. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, no hover, ele muda a cor. E dá para fazer muita coisa, tá, gente? Dá para fazer assim, ó. No hover, ele muda o font family, por exemplo. Olha que maluco. Quando eu passo o mouse, ele muda a fonte. No primeiro e no segundo, não. No terceiro, sim. Então, o hover, ele é um gatilho muito bom para você fazer. Normalmente, a gente usa muito para animação de botão, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar esse próprio animações. Cadê aqui o animações.html? E vou colocar lá embaixo, dar 2 BRs aqui, e vou colocar um button. Abrir. Vamos fazer uma configuração aqui para esse button. Animações. Vou trabalhar diretamente na tag, dizer que o background color é yellow green, que o padding é de 20 pixels e que o border radius é 20 pixels, 0 pixels, 0, 20 pixels, 0 pixels. Eu gosto desse tipo de botão. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ali, ó. Vamos dizer que ele não tem borda nenhuma. Border 0 pixels. E agora vamos configurar o hover desse botão. Hover. No hover, a gente já pode colocar o cursor pointer para virar a mãozinha no cursor do mouse. A gente pode mudar a cor, por exemplo, para um yellow ao invés do yellow green. E vamos ver como é que fica, qual a sensação que o usuário tem. Olha que bacana. Isso é simplesmente utilizando o hover como nossa trigger, tá? A gente simplesmente está utilizando aqui o hover como trigger para fazer a configuração do botão. Isso é utilizado para muita coisa dentro do HTML para dar uma experiência mais rica para o usuário na interface. Bom, o próximo passo que a gente vai falar é a utilização do animation. Animation, ele permite assim que você faça praticamente qualquer coisa em animação. Você só tem que usar a sua criatividade e entender um pouco da complexidade, né? O animation não é tão simples, mas ele te permite construir animações através de slices, frames, pedaços de tempo, tá? Novamente as traduções do inglês. Slices são fatias, frames são quadros, pedaços de tempo. Você constrói uma animação pedaço por pedaço, aplica a um elemento, define a duração e define qual é a mecânica de loop.
Uma animação ela pode rodar indeterminadamente, ou seja, num loop por tempo indeterminado, ou você pode definir que ela vai ter, por exemplo, 2 iterações, ou 3 iterações, ou uma iteração. Tá? Você define como funciona a sua animação. Aqui eu tenho um exemplo de uma animação que eu criei, que é, eu peguei uma div ou uma section, coloquei a class bola, defini que essa bola tem o background vermelho, ela tem uma largura de 200 pixels, uma altura de 200 pixels. Coloquei um border radius de 100, justamente para quê? Para transformar um quadrado em uma bola. E dei um display block para ela ficar na tela. Isso é a configuração do elemento. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo no código. Vamos pegar aqui o animações 2, que é esse cara aqui. Vou remover aqui a parte de animação, porque eu quero mostrar para você no browser exatamente como fica. Então tá aqui, ó. Eu tenho uma bola vermelha. Basicamente esse CSS é isso, uma bola vermelha. Depois o que eu faço? Eu vou definir uma animação. Então eu vou dizer que no momento zero da animação, quando ela estiver em 0%, eu vou usar uma escala de 0 e um background color Royal Blue, ou seja, eu saio do vermelho e passo a usar Royal Blue. E quando eu estiver em 50%, eu vou estar na escala 1, e aí eu vou usar uma outra cor aqui, vou usar um green, por exemplo. E aí eu criei esse keyframe, né, essa animação, com o nome Minha Animação. Depois eu vou usar uma Media Query para aplicar essa animação. Então, em bola, eu vou aplicar qual animação? A minha animação. Por quanto tempo? 2 segundos. E como vai ser o loop? Infinito. Então vamos dar uma olhada como isso fica no navegador. Sacou? Vamos voltar para o código para brincar um pouquinho mais. Eu vou dizer... Eu vou criar um quadro intermediário aqui, ó, 30%. E vamos colocar um yellow aqui. Vamos ver o que acontece. Viu o que aconteceu? Ele criou esse quadro intermediário, que é 2, usando amarelo. Se eu trocar aqui o infinito, por exemplo, por 2 repetições, o que ele vai fazer? Eu vou entrar aqui, ele vai fazer a primeira vez, a segunda vez e vai parar. Por quê? Eu coloquei que é para fazer por 2 iterações. Se eu colocar que é para levar, por exemplo, 10 segundos, ele vai levar 10 segundos para fazer a minha animação. Então você tem aqui uma flexibilidade muito grande para fazer aquilo que você quiser com o seu elemento. O céu é o limite, né? O céu é o limite, vai depender da sua capacidade de criação, da sua criatividade e da sua capacidade de lidar, né? De lidar com essa complexidade de criar animações, tá? Realmente não é uma coisa muito fácil, é bom para quem conhece de animação, tá? Para quem conhece de keyframe, conhece de desenho, mas é uma possibilidade dentro do CSS. Aonde a gente mais utiliza, né? Aquilo que a gente mais utiliza é o hover mesmo para criar alguns efeitos, né? Para criar algumas opções ali de interação para os nossos usuários.
E para facilitar a sua vida, para você não ter que ficar desenhando animação, que você viu ali que é um negócio difícil, não é tão simples, eu peguei uma biblioteca que pode facilitar bastante aí a sua vida, tá? Existe uma lib que ela já foi feita para facilitar a vida de quem quer colocar animação nas suas aplicações, que é o Hover.css. O Hover CSS, você consegue fazer o download dele. Eu vou colocar o link para você aqui nessa aula, tá? Eu vou colocar o link de download, mas basicamente você vai entrar nesse site aqui, ó, do Hover CSS, é um repositório de Git, yanlub, github.io/hover. E dentro desse Hover, ele tem uma série de animações prontas para facilitar a sua vida. Então tem animações aqui muito bacaninhas de você utilizar. E como você faz para incluir o Hover no seu projeto? Bom, você vai fazer o download on GitHub, só vir aqui, download zip, você vai baixar um zip com a biblioteca inteira e você vai copiar esse arquivo aqui, ó, que é o hover.css, você vai copiar ele para dentro do seu projeto. Aqui dentro da pasta hover tem o hovermin.css ou hover CSS. O min é minimizado e o CSS é aberto. Você pode copiar qualquer um dos dois. Copia para dentro do seu projeto. Eu já fiz isso aqui no meu projeto. Está aqui a classe hover.css. Ela tem aqui uma série de animações. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai simplesmente utilizar essas animações. Então, dentro aqui do exemplo, eu deixei um exemplo pronto aqui, animações hover. Como que a gente usa? A gente inclui aqui, ó, a classe hover.css e a gente vai sempre incluir a classe que a gente quer que seja utilizado na animação. Então, hvr traço, que é de hover, e a animação que a gente quer utilizar. Então, se você for lá no site do Hover, você vai ver que ele tem uma série de exemplos aqui, ó. Então, se a gente pegar, vamos pegar algum exemplo aqui, ó. Essa animação aqui, ó, que aumenta e diminui, ela chama pop. Então, para eu aplicar isso a um elemento, eu só vou usar hvr-pop. Aqui, ó, hvr-pop. E ele vai colocar essa animação. hvr.bus vai colocar a animação bus. hvr-grow vai colocar a animação grow. Vamos ver o exemplo aqui? Eu deixei um exemplo pronto. Tá aqui, ó. Aí, ó. Cada uma tem uma animação. E você não precisa escrever animação, não precisa definir tempo, nada disso. É só aplicar e você já tem essa animação. Isso é muito legal para botões, né? Para você utilizar em botões, em alguns boxes que você queira chamar atenção. Por exemplo, imagine uma mensagem de erro que tenha esse comportamento aqui, ao usuário passar o mouse em cima. Isso traz uma riqueza de detalhe para o usuário que é muito interessante de você colocar no seu projeto, né? Você vem aqui, ó, por exemplo, ó, passa o mouse, já tem animação. Passa o mouse, tem animação. Passa o mouse, tem animação. E simplesmente hvr grow, hvr bus, hvr pop. Vai na lista do hover, você tem aqui todas as animações que você tem disponível para utilizar dentro do projeto. Olha que legal essa aqui, Float Shadow, Grow Shadow. Tem muitas animações interessantes aqui para você utilizar nos seus projetos. Tá bom, pessoal? Essa era uma aula mais light, uma aula mais sutil, para você ter aí algo que enriqueça os seus projetos. E assim a gente encerra a parte de CSS do nosso curso. A próxima coisa que a gente vai falar é o JavaScript, tá? Agora, realmente, a gente começa
a falar de programação. Até o momento a gente estava falando de marcação, que é o HTML, e de layout, que é o CSS. No próximo módulo a gente fala de programação em JavaScript. Como eu já antecipei, boa parte do que você vai aprender de conceitos em JavaScript você vai reaproveitar lá no back-end em PHP. Então é muito importante aprender a parte conceitual, que é a primeira parte do módulo de JavaScript, tá bom? Até a próxima aula.